Zootopia 2 estreou no cinema com uma bilheteria fantástica, batendo mais de 500 milhão só no final de semana de estreia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme, né? Eu fui assistir aí esses dias e vou passar aqui a minha opinião muito sincera para vocês, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos do filme, beleza? Mas antes, eu sou o Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. Curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido os vídeos, têm curtido, têm comentado. Isso ajuda muito o canal a crescer, né? A engajar mais, a chegar para mais pessoas. E já batemos mais de 530 inscritos. Muito obrigado de verdade. E continue me ajudando, né? Continue me ajudando, continue ajudando o canal aqui a crescer cada vez mais. Porque daqui a pouco eu acredito que eu vou conseguir monetizar o canal graças à ajuda de vocês. Antes de começar, eu já quero avisar vocês que vai ter um pouco de spoiler. Cara, eu vou tentar falar o mínimo de spoiler possível, mas tem alguns pontos aqui que não tem como eu falar sem dar um pouquinho de spoiler. Então vai ser meio que inevitável. Mas eu vou tentar falar de um jeito que não quebre tanto a sua experiência, caso você ainda tenha vontade de assistir o filme. Então já deixo o aviso, por sua conta e risco, beleza? Então agora, para começar, vamos pelos pontos positivos desse filme, que para mim não são tantos assim, mas os pontos positivos que tiveram realmente foram muito bem, na minha visão. A começar pela ambientação dos animais e pelos cenários ali do filme. Cara, é uma animação muito bem feita, tecnicamente ali, esteticamente, toda a ambientação dos animais em seus habitats naturais ali, cara, é muito legal, foi muito bem feito tudo, inclusive toda aquela percepção que a gente tem do tamanho dos objetos, né, quando tá ali no mundo dos roedores, no bairro ali dos roedores, que mostra primeiro os roedores e com tudo grande ali, e aí depois mostra a Judy, né, ou algum outro animal maior. E aí a gente vê que todas as coisas é tudo pequenininho, esse jogo de câmeras ali, de percepção que a gente tem, eu acho muito legal, cara, e foi muito bem feito aqui de novo. Um outro ponto positivo são as inúmeras referências aos filmes, cara, não só da Disney, mas os filmes em geral, né, da história do cinema, que marcou a história do cinema, e principalmente também, óbvio, os filmes da Disney. Tem muita referência aqui no Zootopia, do começo ao final do filme, eles trazem muita referência. Tem referência a Frozen, a Indiana Jones, a Star Wars, ao Rei Leão. Cara, é incrível. As referências de Rei Leão eu achei maravilhosas, porque é um dos meus filmes favoritos aí da Disney. E isso, pra mim, me leva a pensar que esse sim deveria ter sido o filme de comemoração de 100 anos da Disney, e não aquele filme horroroso que foi o Wish. Esse Zootopia 2, ele conseguiu fazer tudo que o Wish não conseguiu, que foi homenagear as obras da Disney. Para mim, foi muito mais uma homenagem à própria Disney do que um filme continuação de Zootopia. Porque aqui eles trazem muitas referências, cara. Tem, obviamente, referência ao Poderoso Chefão, igual eles fizeram no primeiro também. Tem referência, como eu comentei, a Frozen, Indiana Jones, Star Wars, todo o universo da Disney, né? Não só as animações, mas também os filmes, as grandes franquias. Eles conseguiram homenagear muito bem aqui, através dos easter eggs. E aqui eles colocaram muito easter egg, e eu achei bom os easter eggs aí que eles colocaram, né? Todas as referências. Eu achei bem legal. Eu não consegui pegar 100% delas, eu acho, mas muita coisa eu consegui reparar, e sempre quando eu vi uma referência nova eu falava, cara, que da hora isso. Então, esse ponto da referência, né, das referências, da homenagem que o Zootopia fez para Disney, eu achei incrível, incrível. E agora, o melhor diálogo do filme, pra mim, é esse aqui. Tá bom? Tô bom. Que bom. Eu tô bom. Que bom. Bom? É bom demais, só. Que bom, então. Um típico diálogo de pessoas do interior, cara, de homens do interior. Quando eu vou pro interior, eu falo, bom. Você que é homem, você sabe disso. É um diálogo marcante na nossa vida, cara. Eu achei fantástica essa cena. E o último ponto positivo, que pra mim foi um dos grandes ápices do filme, que veio já no ato final do filme aqui, que é uma moral que eles colocaram no final do filme. Uma moral que vale a pena se sacrificar pelo que é certo. Vale a pena a gente fazer o nosso máximo, né? Dar o nosso melhor, independente do que esteja acontecendo ao redor, pelo que é certo, né? Lutar pelo que é certo. E essa é uma moral que não é só pra mim, eu que sou adulto, eu que sou homem, pra minha esposa, por exemplo, que foi assistir o filme comigo, ela que é adulta, ela que é mulher,
Mas é pra todo mundo, cara. Criança, adolescente, jovem, adulto, velho. É pra literalmente todo mundo. Essa grande moral que o filme passa, né, principalmente aqui no final, é uma moral que serve pra todo mundo. Então eu achei muito bem feito, né, dessa moral toda, ensinar isso, principalmente pra crianças, porque é uma animação, em teoria, voltada pra criança, né? E eu falo isso em teoria justamente pelo meu ponto anterior de pontos positivos aqui, né? Que são as referências. Eu tenho certeza que muitas crianças não vão entender metade das referências que o Zootopia colocou aqui. Porque são referências que nós, como adultos, temos, né? Porque nós crescemos vendo todas essas obras da Disney. E eles colocaram muitas referências aqui a essas obras que a gente cresceu assistindo. Então a criança que vai ver o Zootopia 2 não vai entender metade disso. Então por isso, para mim, em teoria, é uma animação feita para crianças. Mas pega muito mais o público adulto do que o público infantil em si. Tanto que eu fui ver com a minha família, né? Foi eu, a minha esposa e meus filhos. E o meu filho mais velho, ele deu muito mais risada no Zootopia 1 do que nesse 2 agora. Teve um momento que eu achei engraçadíssimo no filme, que inclusive foi a hora que ele e eu mais demos risada. Mas essa cena eu não vou comentar não, porque aí já vai ser um spoiler muito maior do que o que eu pretendo, né, passar aqui pra vocês. Mas, basicamente, só teve uma grande cena de comédia, assim, na minha visão, né? Que foi quando eu e ele mais demos risadas. Mas o resto, cara, é referências das obras da Disney, é essa grande moral aqui no final do filme. E, pra mim, só de pontos positivos, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos negativos do filme, que pra mim são pontos que me incomodaram, de verdade, bastante, mas são pontos muito sutis. Isso é uma coisa que Zootopia fez com muita inteligência, né? Porque é um filme, na minha visão, que lacrou demais, mas de forma sutil. Muito diferente do que o que foi Barbie, por exemplo. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então, abra sua mente, coloque o chapeuzinho de alumínio aí comigo, porque agora começou a sessão woke de direita aqui, do louco que vê lacração em tudo. Mas senta comigo aí, eu vou te explicar. Abra a mente e tenta entender os pontos aqui que eu vou colocar para vocês. Já deixa de preconceitos aí sobre o que eu posso falar e tenta entender um pouquinho o meu lado. O primeiro ponto negativo para mim é que eles regrediram muito a Judy como policial e o Nick, né, como o parceiro dela. Porque se a gente for parar para pensar no final do primeiro filme, a Judy resolve o grande caso de Zootopia, que estava levando a cidade literalmente ao caos. E quem salvou a cidade, literalmente falando, resolvendo o caso, foi a Judy e o Nick. Só que aqui nesse segundo, no começo ali, né, quando o chefe vai passando os casos, ele passa os casos mais importantes de novo para os outros policiais e deixa a Judy e o Nick como mero coadjuvantes ali, né? Ela meio que foi promovida de policial que passa multas para ser uma policial que só observa os outros entrando em ação. Então eu achei que eles regrediram muito, né? Foi de novo a mesma estrutura que eles colocaram no primeiro filme. Aqui eles copiaram a fórmula, só que eu não gostei. Porque, cara, o caso que a Judy resolveu já deveria ter levado ela para um patamar muito acima do que esse que colocaram aqui. Então eu não gostei disso e foi logo no começo, cara. Pra mim já achei muito forçado, sabe? Você colocar esse tipo de situação ali pros dois. Eu não gostei. De verdade, eu não gostei disso daqui que fizeram, né? E um outro ponto positivo, já aproveitando o gancho, é que eles pegaram tudo que funcionou no primeiro e colocaram aqui no segundo. Cara, tudo. Piadas, estrutura narrativa. Essa questão também, né, da Judy ser meio que rebaixada ali como policial, pegando casos bem menores, apesar de que no primeiro ela já resolveu o grande caso. Então, para mim, ela já deveria receber casos muito mais importantes do que o chefe queria passar para ela no começo do filme. Então eles pegaram tudo que fizeram no primeiro, copiaram para o segundo e não inovaram em nada. Não tem quase nada de novo aqui no Zootopia 2. Tudo que a gente vê no Zootopia 2 já teve no primeiro. Então, o que tem de novo? Os personagens novos. Só isso. Mas de coisa criativa de verdade, né? Piadas novas, cenas novas, não tem quase nada aqui nesse filme. Então, eu não gostei disso. E já um terceiro ponto negativo para mim é que a motivação da Judy mudou completamente em relação ao primeiro filme. Porque no primeiro filme, desde pequenininha, ela queria ser policial. Porque ela gostava de ser policial. Porque ela queria trazer justiça para o mundo, né? Ela tinha isso dentro dela. Já nesse segundo, a motivação dela mudou completamente. Porque agora ela não quer mais resolver as coisas porque esse é o certo a se fazer. Mas ela quer resolver as coisas, ela quer
se aperfeiçoar, né? Ela quer melhorar para que os outros possam ver que ela é capaz de fazer aquilo. Então a motivação dela mudou completamente. Ela está dependendo muito mais de aparência, do que os outros estão vendo sobre ela, e da afirmação dos outros, né? Para os outros poderem falar, não, realmente, ela é uma boa policial, ó, ela e o Nick fazem uma boa parceria. Então isso mudou completamente, cara. E vai totalmente contra ao discurso que ela fez no final do primeiro filme. E meio que vai contra também a moral que o filme passa no final desse também. Porque no final, a grande mensagem é que vale a pena você se sacrificar pelo que é certo. Simplesmente isso. Só que no começo a grande motivação dela não é fazer a coisa certa. Não é fazer a tarefa que deram para ela da melhor maneira possível. Não, é fazer algo para mostrar para os outros que ela é capaz de fazer. Tanto que no primeiro, se a gente for comparar, quando ela recebe a tarefa das multas, ela não fica ali se vitimizando, falando, ai, nossa, eles vão ver como eu sou uma boa policial, eles vão ver que eu posso fazer isso, só me deram isso porque eu sou novata, só me deram isso porque eu sou mulher, só faltava falar isso, né? Mas ela não faz isso, cara. O que ela faz? Ela fala que ela vai ser a melhor policial que dá multas de Zootopia. Ela vai ser a policial que mais dá multas em Zootopia. Então ela pega o que ela precisa fazer e faz da melhor maneira possível. E é isso o cerne da história do Zootopia 1. Você fazer aquilo que você precisa fazer da melhor maneira possível. Dar o seu melhor em tudo. Essa é a grande questão do Zootopia 1. Já aqui é totalmente diferente. Um outro ponto também que esse filme contradiz o primeiro é que no primeiro, né, como eu comentei o discurso final ali da Judy, o que ela fala? Que Zootopia é um lugar de animais muito diferentes, que todos são bem-vindos, mas que todos precisam fazer o seu melhor. Todos precisam se esforçar ao máximo para fazer de Zootopia um lugar melhor. Para realmente fazer Zootopia funcionar da maneira que precisa funcionar. Já que não. Aqui eles focam muito mais em Zootopia é um lugar para animais diferentes. Eles até falam, né, que diversidade é o forte de Zootopia. Diversidade é meio que o coração de Zootopia. E é exatamente o mesmo discurso da esquerda americana. Eles falam que eles têm até um lema lá, que diversidade é a força deles. É a mesma coisa que do filme, cara. Eles colocaram um discurso político da esquerda no filme. E desmoronaram completamente o que foi falado no primeiro. Eles tiraram completamente o esforço individual, eles tiraram completamente a responsabilidade individual de cada um de fazer da cidade um lugar melhor para colocar que a cidade é um lugar bom porque tem animais diversos. Porque tem diversidade ali. E os últimos 2 pontos, agora sim, coloca o seu chapéu de alumínio, porque esses vão ir fortes aqui no woke de direita. O primeiro deles é a desconstrução do Nick. Ele que no primeiro filme foi retratado como um cara extremamente confiante, um cara mais malandro ali, que não estava nem aí para as regras e tudo mais, mas que acaba se afeiçoando a protagonista, né, a Judy, e acaba formando uma boa parceria com ela. Só que nesse segundo, o que aconteceu? O Nick, ele vira um desastrado, ele vira um medroso, ele vive o tempo inteiro com medo de fazer as coisas, de resolver os casos, de progredir nos casos. Ele fala o tempo inteiro no filme dos traumas que ele sofreu, que ele faz piada porque é um mecanismo de defesa pelos traumas que ele teve na infância, que não sei o que. Eles fazem terapia. O Nick e a Judy vão pra terapia, cara. Olha isso. Num filme de criança, ou que deveria ser um filme de criança, mas ele fala o tempo inteiro que ele teve traumas na infância, por isso que ele é assim, não sei o quê, por isso que ele afasta as pessoas, né? Por isso que ele afasta os animais que se aproximavam dele, não sei o quê. Ele foi completamente desconstruído. Eu odiei o que fizeram com o Nick. Tanto que, para Judy conseguir progredir no caso que eles estavam tentando resolver, tiveram que separar os dois, né? Tem um momento do filme que eles se separam e aí a Judy vai com a cobra, que é um dos personagens novos, e com outro personagem, que aqui eu não quero dar tanto spoiler assim, mas eles se afastam no meio do filme para Judy conseguir finalmente progredir no caso. Então ela praticamente resolve o caso sem o Nick, porque o Nick só estava atrapalhando ela. Cara, eu achei ridículo o que fizeram com o Nick aqui nesse filme. No primeiro era muito legal a parceria dos dois, né? Ela tentando ser toda certinha ali, a policial novata e não sei o que. Já ele um pouco mais malandro, que conhece todo mundo ali meio que do submundo e tal. Todo confiante, né? Então
Foi muito legal, foi muito bem feito essa parceria dos dois. Só que nesse segundo não. Cara, nesse segundo ele vira um desastrado, medroso, que não consegue fazer nada direito, que só atrapalha, que tem traumas, que, ai meu Deus, como eu sofri na infância e por causa do jeito que eu sofri, eu sou assim hoje. Olha essa mentalidade, cara. O que fizeram com o Nick, eu achei de verdade ridículo, ridículo. E por último, e esse é o que mais precisa do chapeuzinho de alumínio agora de vocês aí, é o seguinte, é a simbologia de Zootopia. Que eu até vi um comentário falando sobre isso no vídeo do Gigante Richard. Eu vou colocar o link do vídeo dele aqui na descrição para vocês verem, né? Tem quase 1 hora ou até um pouco mais falando sobre Zootopia. E eu vi um comentário nesse vídeo que me chamou muita atenção e eu fiquei pensando demais no que a pessoa falou ali, né? No primeiro filme do Zootopia, quais são os 2 grandes vilões? Primeiro é o prefeito, o Leão, que ele acabou se tornando um vilão, né? Porque ele estava encobrindo tudo que estava acontecendo ali. Ele queria resolver, mas estava acobertando algumas coisas erradas que estavam acontecendo. E o grande vilão é a ovelhinha ali, a vice-prefeita. Que um bebezinho da ovelhinha é quem? Um cordeirinho. Então, ou seja, os 2 vilões de Zootopia 1, um leão e um cordeiro. E no Zootopia 2, qual é o grande animal injustiçado de Zootopia, que precisa de uma redenção, que foi altamente ali, né, injustiçado no passado, mas que não é ruim, não é mal na sua essência, que é só um animalzinho querendo viver em paz, querendo viver com todo mundo ali? A serpente. Agora vamos pegar um outro livro, o best-seller mundial da história, a Bíblia. Existe um personagem naquele livro, na Bíblia, que é representado como o leão e um cordeiro. Quem é esse personagem? Simplesmente Jesus Cristo. E tem um outro personagem que é representado como uma serpente. Quem é esse personagem? Simplesmente Lúcifer, né? Satanás. Então, ou seja, o que Zootopia fez no primeiro filme? Vilanizaram o leão e o cordeiro, e no segundo filme justificaram a serpente. Cara, quando eu li esse comentário, eu fiquei com a mente assim... Eu vou confessar que eu amo essas teorias da conspiração aqui. E tem algumas que fazem muito sentido. Para mim, essa é uma delas. Essa simbologia que pouca gente nota, pouca gente percebe, mas que martelando ali no subconsciente acaba ficando e acaba entrando na nossa mente e a gente começa a enxergar aquilo como normal. Mas não é. A gente vê Hollywood fazendo um esforço gigantesco para normalizar o que é errado, normalizar o mal. Tem série de Lúcifer, cara, com um nome, literalmente com o nome Lúcifer. E quando você assiste essa série, você começa a ficar com dó de Lúcifer. Você começa a ficar com dó simplesmente do nosso grande inimigo. Cara, olha a doideira que é isso, cara. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que essa simbologia aqui, que eu quis trazer para esse vídeo, porque apesar de poder ser facilmente taxado como coisa de doidinho, chapéu de alumínio e tudo mais, é uma coisa que é extremamente perigosa. Mas, enfim, né, resumindo tudo aqui, num primeiro momento, eu tinha gostado do filme. Justamente pelos pontos positivos que eu falei aqui. Cara, muita referência legal aos filmes da Disney, aos filmes que marcaram a história do cinema no geral. Eu achei muito bacana todas as referências que fizeram. A ambientação aqui, os cenários, é tudo muito bonito. Os animais ali, naturalmente, né, em seus habitats ali. O cavalo, o prefeito desse filme contando, batendo a patinha assim. Cara, achei fantástico. Eles souberam representar os animais da maneira que os animais vivem de verdade, né? Então eu achei isso maravilhoso. Num primeiro momento eu gostei do filme, mas a cada vez que eu paro e reflito um pouco mais sobre esse filme, eu começo a mudar cada vez mais a minha opinião. Então hoje eu acho um filme ok. Amanhã, se eu ficar refletindo de novo sobre esse filme, talvez eu comece a falar que eu não gostei do filme, por causa de todos esses pontos negativos que eu já trouxe aqui. Mas essa é a minha opinião, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já assistiram, né? Se já deu tempo de vocês assistirem, se pretendem ver Zootopia 2. E lembrem-se, se vocês forem discordar de mim, discordem com educação. Fechou? Mas é isso. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e abraço.